Então, quero dizer o seguinte. Esta entrevista deste senhor ontem na rádio estava a falar sobre... E é um senhor da Frelimo, atenção, um jurista, um advogado, uma pessoa ligada às leis. Ele disse uma coisa muito interessante, que é... Quando eu vou fazer uma lei, eu preciso de pensar no seguinte. Até que ponto esta lei me é benéfica estando na posição? Entenda-se posição como o partido que governa. E depois ele pergunta, até que ponto esta lei é-me favorável estando na oposição? Ou seja, eu não posso criar uma lei que me favoreça estando na posição e amanhã, quando eu estiver na oposição, ela não me vai favorecer. O que é que acontece hoje em dia com os nossos políticos, que os políticos do MPLA sem vergonha? É que eles aprovam as leis à medida das circunstâncias para protegê-los, para beneficiá-los. Não pensam no futuro de unidade, em que entra João Lourenço, sai João Lourenço, entra António Venâncio, sai António Venâncio, entra Dino Matroce, sai Dino Matroce, entra Manuel Homem, sai Manuel Homem, entra Joaquim Francisco, sai Joaquim Francisco, o partido continua. Portanto, eu confesso-vos que, eu já disse isso numa live há dias e garanto-vos novamente, para mim, o MPLA, partido político, grupo de pessoas, instituição, empresa, é a que menos evoluiu, a que menos cresceu e a que menos confiança garante, a que menos credibilidade tem, e é por isso que essas pessoas que lá estão, elas são tão fracas, que a única coisa que elas têm é o poder. E como elas são tão inseguras, sem confiança autenticamente, o que elas conseguem fazer, tendo o poder que fazem, é blindarem-se. Como é que se blindam? Criam leis que as protejam. As protegem, né? Protejam. Leis que vão protegê-las. Portanto, porque senão, vejamos, o presidente João Lourenço, presidente angolano, ele, em 2019, foi ele que se debateu para que não houvesse bicefalia, porque deixasse de existir bicefalia. Tipo, duas pessoas num determinado lugar, quer dizer, podia haver muito conflito. Então, combateram profundamente o presidente José Eduardo dos Santos. José Eduardo dos Santos acabou por deixar o partido e pôr João Lourenço lá. Foi um combate que fizeram um homem. E então, agora, ele criou uma lei para que aquilo não existisse. Só que como agora ele está altamente inseguro, Olha, o presidente João Lourenço é a pessoa mais medrosa que nós temos em Angola. É a pessoa mais insegura que nós temos em Angola. Porque se o presidente João Lourenço fosse uma pessoa com segurança, autoconfiança, se fosse uma pessoa que sendo verdadeira com os seus atos, porque ele sabe o que fez, como ele sabe o que fez, e acreditando que saindo de lá vai lhe acontecer aquilo que realmente aconteceu ao José Eduardo Santos, porque foi ele que fez, então ele tem medo até da sua própria sombra. Resultado, ok? O resultado é o facto de ele agora estar a mudar a lei no sentido de se proteger. Só que assim, ele não vai ficar no MPLA sempre. É por isso que eu vos disse aqui que estas pessoas inseguras, sem autoestima, sem confiança, sem convicção, pessoas que não plantam bem, elas levantam as mãos muito pesadamente. Eu acho que vocês, não sei se vocês já notaram isso, às vezes quando você está a aceitar um sim e o coração a dizer não, como é que levantar a mão fica pesado, como é que a boca fica pesada? Então o que é que está a acontecer agora? Essas pessoas, o que é que elas fazem? Elas criam leis que no imediato as beneficia profundamente, mas prejudica em absoluta maioria. Mas mais tarde, estas pessoas levam com estes mesmos problemas que elas criaram, só com retroativos. E, portanto, por isso é que o MPLA é um partido, como não evoluiu, como não cresceu, como as pessoas que lá estão hoje em dia, muitas delas, não são todas, é verdade, mas o que se diz é que
se fossem corajosos o suficiente, tinham travado aquilo que se julga não ser verdadeiro e importante. Portanto, o presidente está exatamente a usar o partido e as pessoas do partido para satisfazer a sua vontade própria. João Lourenço não está, de modo nenhum, a beneficiar o partido e o país. E porque, assim, isto que beneficia o presidente prejudica o partido. E o partido, por isso, é que está a decrescer. As próximas eleições, em 2027, e voltando aqui à entrevista que a Paula Borges fez a este político moçambicano, ele diz o seguinte: ele diz o seguinte: eu tenho uma filha de 44 anos. A minha filha de 44 anos, ok, e eu sinto-me um filho daquele senhor porque eu tenho 42. Eu vou explicar aqui uma coisa. O que é que acontece? Nós que temos mais de 40 anos, ainda temos memória e ligação ao MPLA. Por exemplo, eu cresci, a minha mãe, desde que eu a conheço, mamã, até entrar para a reforma, só trabalhou no MPLA. Todos os mais velhos que eu conheci na minha vida em Malange eram do MPLA. O que acontece? Há uma mudança. O meu pai, eu tenho uma irmã que tem 22 ou 23 anos, acho que a Wilda tem 23 anos. A minha irmã de 23 anos não tem as memórias da guerra. Não tem as memórias. Quando eu ouço, por exemplo, um político do MPLA a falar sobre guerra, eu digo logo, pobre, coitado, estúpido. É uma pessoa sem argumento. Como é uma pessoa sem argumento para olhar para o que o país está a viver, este político do MPLA, quando não tem argumentos, ele vai buscar o passado para desviar a atenção do presente. Só que ele está a fazer má figura. Ele vai buscar o argumento do passado. Só que o argumento do passado é exatamente a resposta de um fraco. Porque um forte, ele discute o que é o presente. Vou explicar aqui uma coisa, por exemplo, rapidamente. Como é que uma pessoa, como o presidente João Lourenço, que sabendo que o país tem mais de 30% de jovens no desemprego, o país tem um déficit brutal na qualidade do ensino, o país tem graves retrocessos do acesso à justiça e para a justiça. Como é que um presidente que sabe, e ainda uns dias antes dele ter ido ao G20, a reunião do G20 no Brasil, ele foi ao estádio é 11 de novembro, é 11 de novembro, né? O estádio 11 de novembro, e ele é apupado, ele é insultado, jovens a dizer temos fome, temos fome. Ele vai ao Brasil e por esses dias ele diz que vai convidar a seleção de futebol da Argentina para um jogo em Luanda, gastando 5 a 6 milhões de dólares. Quando tu tens pessoas na Huila, no Namibe, no Cunene e mesmo em Luanda, nas barbas dele, ele também não tem barba, a passarem fome. É preciso ser muito insensível, é preciso ser muito, muito maldoso, é preciso ser muito antipático, é preciso ser muito frio, é preciso ser muito indiferente à dor da outra pessoa para que realmente ele faça um convite destes para gastar tanto dinheiro, tanta fome de outras pessoas. O que é que o presidente pretende? Pretende levar uma equipa de alto gabarito a Angola, fazer propaganda, dizer que Angola é um grande país, colocar Angola nos jornais desportivos, tentar promover Angola. Só que as pessoas não são estúpidas. As pessoas não são estúpidas. Os angolanos já sabem qual é o truque. Os angolanos já sabem qual é o objetivo. Só que este objetivo não ajuda o presidente. O presidente está numa situação em que tudo o que ele fizer o prejudica e tudo o que não fizer também vai prejudicá-lo. Porque ele perdeu a oportunidade certa de fazer as coisas. É importante, e eu espero que isto não aconteça. Eu espero que... se fosse jogador angolano na seleção, eu não iria fazer esse jogo. Não iria fazer esse jogo por quê? Porque enquanto jogador, os meus prémios de jogo são baixos. Enquanto jogador, muitas vezes, e eu conheço a realidade, os atletas angolanos sofrem muitos problemas, têm muitas dificuldades. Portanto, com quase tudo, às vezes,
no transporte, às vezes no alojamento. Nos últimos dias, eu tenho gostado da prestação da seleção angolana. Já não tenho ouvido tanto de reclamações, mas nós temos outras modalidades. Temos outros jovens que não competem por falta de condições. Deixa-me explicar uma coisa aqui, rapidamente. Ainda dias, ligou-me um jovem, mandou mensagem, um jovem de Malange, a pedir, é da Associação Provincial de Ciclismo, a pedir equipamento. Epá, eu tive que falar com um amigo meu em Luanda, dizer, epá, o fulano tal, olha, vê lá se me arranjas aí umas camisolas, uns calções, manda aí para Malange, porque a malta não consegue competir porque não tem equipamento. Eu até tenho aqui alguns equipamentos, se calhar vou arranjar, vou enviar, tem lá tantas camisolas aqui que não uso, para aí umas 5, umas 10, para mandar para Malange. Por acaso vou fazer isso. Ok. Então imagina uma coisa, 5 milhões de dólares, por que eu preciso ter a seleção da Argentina em Angola? Quer dizer, é luxo na miséria, como há dias estive a ver. Estive a ver há dias num país africano qualquer, em que os dirigentes estão a andar num carro que custa 200 mil dólares e estão a passar numa ponte de madeira, de paus. Portanto, esta realidade não ajuda os políticos mais, não é? Não façam isso. Não enveredem por este caminho, porque é desprestigiante. A luta pelo poder, o estarem no poder para vos servir, não façam isso, mais velhos. Então, eu estava a dizer o seguinte, relativamente a minha irmã e esse político, dizia o seguinte, este político dizia que esta juventude hoje na casa dos 20 anos, que domina o TikTok, que domina o Face, que domina o Insta, o YouTube e tudo mais, não vê televisão, não lê notícias e não quer saber nem da Frelimo, nem do MPLA, e cada vez mais não é a ZANU-PF, o ANC na África do Sul, e vocês viram nas últimas eleições, tem levado muita derrota. Então, eu tenho pena, quando eu vejo os mais velhos a terem práticas que realmente só favorece o seu ego, práticas em que realmente só querem lutar pelo poder para defender os seus interesses. Eu acho que o Presidente devia fazer o seguinte, vou dar aqui um conselho ao Presidente da República. Vamos fazer o seguinte, eu se estivesse no MPLA, se fosse conselheiro João Lourenço, diria-lhe o seguinte, Sr. Presidente, vamos fazer o seguinte, olha, vamos deixar os estatutos conforme estão, porque foi isso que nós aprovamos, e a pedido do senhor, e portanto, se não deu para o José Eduardo dos Santos, não vale a pena dar para si, vai ficar mal na figura, ok? 2, vai fazer o Congresso com múltiplas, promove um Congresso com múltiplas candidaturas, incluindo incentivar a que as mulheres, elas também se candidatem. Nós estamos numa era em que as mulheres têm ganho muita força. Permita várias candidaturas, pelo menos, no mínimo 6 candidaturas. 6 candidaturas. 2 delas, incentivar que 2 dessas candidaturas sejam de mulheres. Ok? Depois, faça com que estes candidatos vão à televisão, nas redes sociais. Eu, por exemplo, convidei o Capapinha para vir aqui às redes sociais fazer um debate comigo, mas ele negou. Pelo menos ele fugiu. Porque eu mandei mensagem e não respondeu. E, portanto, não foi falta de tempo, foi falta de vontade. Tinha medo. Mas eu vou lhe apanhar um dia. Vai estar comigo aqui no momento nas redes sociais. Deixa eu dizer o seguinte, porque eu tenho muitas perguntas para lhe fazer e não vou fazer perguntas para passar a mão na cabeça. O melhor é evitar sempre. Porque eu vou fazer perguntas muito fortes. Não vou fazer aquilo que ele quer ouvir. Vou fazer perguntas que são de interesse público. Aqui, nas redes sociais. Estou a falar na rede social. Capapinha, essa é para ti. Deixa eu dizer o seguinte. O Presidente faria isso. E mais, Sr. Presidente, olha, em 2027, não se candidate mais. Não queira voltar a concorrer à sua reeleição. O senhor está com um índice de popularidade muito baixo. Ok? O senhor não tem aceitação externa e até interna. Toda a gente está aqui no Comitê Central, está mesmo abafada, não está nada muito feliz. Ok? Então o senhor vai fazer o seguinte, deixa isso e vai cuidar da sua quinta. Ele tem uma quinta no Ija, né? Aí na zona do Ija, no Bengo. Pronto, até como ele disse ao Banza Hanza, que muita da comida que vai à mesa dos angolanos vem da quinta dele. Boa. Já não vamos ter aqui saber se ele ganhou dinheiro como para a quinta, porque nós sabemos como é que se ganha dinheiro em Angola. Pelo menos algumas pessoas, como elas ganham dinheiro. Vai cuidar da sua quinta.
cuida da quinta, dos seus animais, contribui dando emprego a muitos jovens na quinta, usa da experiência como agricultor para criar novos agricultores, usa, por favor, da experiência como presidente. Epá, o senhor fez coisas boas, mas também fez muitas coisas más. Eventualmente as coisas más se projetam mais rápido. As coisas boas vamos saber muito mais tarde, devagar. Portanto, o senhor também é humano, também erra, mas pronto, mas não faz mais isso. E o presidente aproveitaria esse momento para sair. Epá, João Lourenço sair agora de Angola não vai sair bem como presidente. Vai sair um presidente com muita baixa popularidade, com muita coisa que não lhe favorece. Desde logo, não promoveu democracia, não promoveu os direitos de liberdade de expressão, não promoveu os direitos humanos, não promoveu a justiça. O combate à corrupção que ele engendrou não surtiu efeito. E, portanto, o presidente está nessa situação em que não lhe favorece. E, portanto, vocês do MPLA estão a empurrar João Lourenço. Eu há dias li um texto muito interessante sobre como é que o Eduardo Armindo Laureano, no Novo Jornal, em que o MPLA tem um jeito muito especial para engolir os seus próprios filhos, ok? E, portanto, o presidente pode não estar atento a essa coisa, que ele já começou a ser engolido pelo seu próprio partido. E o ser engolido por exemplo, começarem a provar isso mesmo que ele aprovou. Não vai ser bom. 2027 vai ser um ano muito complicado. 2027, o meu filho vai votar. E o meu filho, quando votar, em 2027, ele compreende as coisas. Compreende muitas coisas. E quem fala de Angola fala da Frelimo em Moçambique. Fala disso tudo. Portanto, nós estamos a viver uma consequência de algo de base que não foi feito. Eu tenho pena. Tenho pena porque essas pessoas são tão grandes. Aliás, são tão pequenas que o único grande que têm mesmo só o poder. E por isso é que elas defendem o poder com unhas e dentes. Porque se saem de lá, acabou. Muita gente está na política para se servir. Ela só está ali a defender o tacho dela e ela sabe que sair dali não sabe como vai viver. Fez da política profissão. Portanto, olha, é uma pena. Não se respeitam estatutos. Uma pessoa que não respeita o estatuto do presidente, uma pessoa que não respeita o estatuto do partido, uma pessoa que não representa a lei constitucional, não é uma pessoa digna. Então, costumo dizer o seguinte, para terminar a live, que é: aquela pessoa que te dá o que tu precisas, só quando ela te precisa, não lhe confies. Quem faz do seu partido o que bem entende, sem respeitar a lei do próprio partido, ele não vai respeitar a lei da República. E todas as pessoas que estão à sombra de João Lourenço estão completamente lixadas. Tenho muita pena.